Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Deus é bom. Hoje nós começamos mais uma série de mensagens. E a partir do mês de maio, outra série já está sendo preparada. E a gente quer viver esse tempo tão precioso de crescimento. Quem achou Marcos capítulo 2, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Vamos esperar você achar. Marcos capítulo de número 2. Amém? Então vamos para o vídeo dessa série de mensagens em nome de Jesus. Aleluia. Pode soltar o vídeo. Há momentos na caminhada cristã em que não é falta de direção, é falta de decisão. Vivemos um tempo em que muitos esperam um novo sinal, uma nova confirmação, uma palavra específica, um sentimento mais forte, enquanto o Senhor já revelou claramente a sua vontade. A palavra já foi liberada, a identidade já foi declarada, o chamado já foi estabelecido. Mesmo assim, muitos permanecem parados, paralisados pelo medo, travados pela insegurança, adiando o que sabem que precisam viver. Mas Deus está chamando a sua igreja a um novo nível de maturidade, uma fé que não depende de impulsos emocionais, mas de convicções espirituais, uma fé que não vive de sinais constantes, mas de alinhamento com a verdade revelada, uma fé que entende quem somos em Cristo e qual é o nosso papel neste tempo. Davi não recebeu uma ordem direta para enfrentar o gigante. Ele se posicionou porque sabia quem Deus era e quem ele era em Deus. Elias não esperou aplausos para se levantar em meio a uma geração corrompida. Ele discerniu a vontade de Deus e agiu com autoridade. Neemias não recebeu um decreto audível do céu dizendo: reconstrua os muros. Ele viu a realidade, sentiu o peso, orou e se levantou para fazer o que precisava ser feito. Homens e mulheres que entenderam que quando a vontade de Deus é clara, o próximo passo é nosso. Como igreja, estamos sendo chamados a sair da passividade espiritual, a abandonar a procrastinação, a vencer o medo, a assumir responsabilidade. Deus não nos chamou para sermos espectadores da fé. Ele nos chamou para sermos participantes da sua obra, servos que discernem, filhos que se posicionam. Uma igreja que vive com coragem, com clareza e com propósito. Esta série de mensagens é um chamado, um convite ao alinhamento, um despertar para a responsabilidade espiritual. Talvez Deus já tenha falado com você sobre decisões que precisa tomar, sobre atitudes que precisa ajustar, sobre áreas em que precisa se levantar. E talvez o que falta não seja mais uma confirmação, mas um posicionamento. Prepare o seu coração. Permita que o Espírito Santo ajuste sua mente, seu ritmo, suas escolhas e sua postura diante de Deus. Que cada mensagem desta série nos leve a viver com mais consciência, mais coragem e mais obediência. Porque quando entendemos quem somos em Cristo e qual é a vontade de Deus revelada em sua palavra, não precisamos esperar permissão para obedecer. Não espere permissão para o que já é vontade de Deus. Série de mensagens. Igreja Batista da Graça. Louvado seja o Senhor. Todos os textos e o vídeo que você está vendo, todo o material preparado, não está sendo adquirido de nenhuma igreja, tudo é feito pela equipe da igreja. Temos uma equipe que está preparando esse material. O texto já foi enviado por irmã Daniel agora para o próximo material, nós não faremos um congresso de família, nós teremos um mês todo de família. E nós vamos falar sobre família agora em maio. Então é a oportunidade de saber que direção nós estamos indo. Temos orado, Deus tem nos direcionado e essa equipe tem trabalhado para que nós possamos viver essa realidade. Sabe o que é tempo de posicionamento? Domingo passado eu estive ministrando aqui a palavra e falando sobre o amor de Deus
sobre esse cuidado de Deus, sobre esse zelo de Deus maravilhoso, poderoso, gracioso. No culto da noite, quando eu ministrava, um irmão da igreja, membro da igreja, irmão Davi Nunes, esposo da irmã Débora, eles não puderam vir, então ele estava assistindo de forma online. E o irmão Davi percebeu que no culto da noite, ninguém tinha colocado água para mim beber. Eu sou um cara que eu tenho um ritmo muito acelerado, e hoje de manhã eu consegui pegar mais tranquilo, eu vou tentar aqui à noite, porque eu quero ir degustando com você dessas mensagens. Então, o irmão Davi percebeu online, na casa dele, que ele não tinham colocado água para mim. E isso foi a mensagem toda, e a água não apareceu aqui. O irmão Davi, em vez de colocar no grupo da diaconia, ou reclamar sobre a equipe de recepção, ou falar sobre a igreja, poxa, como a igreja deixa... Não, ele não fez isso. Ele se posicionou e disse: o que eu posso fazer, como membro da igreja, para ajudar? E o irmão Davi percebeu que quando nós colocamos água aqui, coloca uma marca de água, que aqui é comprada, acho que é Serra Grande, ela é comprada aqui, normalmente nos mercados você compra, mas o irmão Davi trabalha para Indaiá. Então ele foi para a equipe de marketing lá, mostrou a igreja, mostrou tudo, falou assim: ó, esse é um ambiente muito abençoador para a gente fazer o marketing para abençoar, vocês têm uma verba aí. A gerente dele falou assim: que ótima ideia. E ela abençoou com essas águas de latinha aqui, irmão. São 10 engradados que estão ali, não estão à venda na geladeira, é só para quem estiver pregando. Terça e domingo, quem estiver pregando, essa água tem um propósito. Então, ela não veio para a gente vender, ela veio para abençoar quem estiver pregando. Então, vamos cumprir o propósito dela. Então, essa água aqui, ai, dá até sede, não dá sede? Essa água aqui, ela é abençoada, aí, ó, já veio para nós, ó, a gente celebra o Senhor por isso. E aí ele conseguiu. Só que ele chegou lá para pegar, e ele lembrou que tem essa daqui que é mais elegante. Então ele comprou 3 caixas dessa, com o dinheiro dele e da esposa dele, porque não ganhou, e falou: pastor, eu quero semear, eu não quero só ver uma situação, eu quero ser parte da solução. Então ele abençoou a igreja, está ali. Então quando você vê lá na geladeira Serra Grande, aí pode vender. Quando você vê na igreja, na geladeira Indaiá, não pode, porque nós recebemos com um propósito, com uma direção: abençoar quem está ministrando aqui. E nós vamos cumprir o propósito, como fazemos com tudo aqui, amém? Isso é um posicionamento. Isso é o que nós estamos declarando aqui. É não só entender, ele não foi orar para falar: Senhor, o que o Senhor fala? Eu faço a água, eu entrego a água, eu peço a água, eu solicito a água. Não, ele sabia o que deveria fazer. Eu sou membro dessa igreja, eu sou pai dessa igreja. Não levar a água para o pastor, deixa eu abençoar, deixa eu ajudar. E aqui eu faço um destaque: eu quero agradecer a Indaiá por ter entendido o processo, mas eu quero agradecer ao Davi, porque sem o Davi nós não chegaríamos a Indaiá, não chegaríamos, ele nem sabia que nós existíamos. Então, celebrar o Senhor, ser parte de uma família é isso, entender que existe uma realidade para ser ajustada e ajustar. Ser parte de uma empresa é isso, ver aonde você pode melhorar e fazer a diferença. Ser parte de uma igreja é isso, olhar os ambientes aonde você pode auxiliar e ajudar, e você vê que às vezes está faltando alguma coisa, e ser parte da solução, não ser parte só do problema. Eu gostaria muito de falar, e eu coloquei até no vídeo aí, Davi. Eu gostaria muito de falar de Davi, mas quando cada um de nós, ou qualquer um que tem um pouquinho de acesso à palavra de Deus, quando você fala Davi, esse cara já sabe quem é Davi. E a palavra Davi, ou a essência da pessoa de Davi, ela é tão abençoada, porque a declaração que Davi, segundo o homem do coração de Deus, não está só no Antigo Testamento. Esse homem segundo o coração de Deus também está no Novo. Essa realidade do cuidado de Deus também é para com esse tempo. Você vai a Jerusalém, você vai a Israel,
O segundo túmulo mais visitado é o de Davi, o primeiro é de Jesus. Quando você chega a Jerusalém, você vai ver uma placa escrita em inglês e várias outras línguas, e naturalmente o hebraico, dizendo a cidade do grande rei. O rei é Davi. Você chega perto do túmulo de Davi, são inúmeras pessoas, e tem uma estátua linda de Davi tocando uma harpa. Então a vida desse homem marcou a nação por todo esse tempo. Se formos para a vida de Elias, nós vamos falar de um homem que foi usado de forma extraordinária na presença de Deus. Esse homem que não mostra da onde ele veio, sua casa, sua família, seu nascimento, mas esse homem surge. E como ele surge, surge como um profeta de Deus. E quando surge, ele surge ciente do propósito que ele tinha como profeta, representante de Deus na terra. Esse homem olha para a realidade do que está vivendo em Israel, em todo o seu âmbito de adoração, depravação, caminhando numa realidade de total idolatria. E esse homem, como profeta de Deus e representante de Deus, ele vai levantar a sua mão com ousadia e vai dizer: não vai chover, enquanto eu não mandar voltar a chover. Na verdade, o que ele está dizendo não é só da chuva que cai da terra. Ele está dizendo: o que eu estou olhando é para uma nação que está seca espiritualmente, e ele precisa da água viva. Esse povo vai viver essa escassez, e é esse homem que vai ser boca de Deus para dizer: volta a chover, e Deus vai cumprir o que ele falou. Se eu falar de Neemias, meu Deus do céu, esse homem toma consciência do que está acontecendo em Jerusalém. As portas estão caídas, os muros estão derrubados, e esse homem se coloca à disposição para ser parte da solução. Será que nós estamos assim? Será que nós estamos vivendo um ambiente de angústia, de tristeza, de ansiedade, de dúvidas, de incertezas, de murmurações, de questionamentos? Ou estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm achado soluções e vivem uma realidade onde elas não vivem a realidade de uma vida de murmuração, de reclamação, de contenda, de divisão e de confusão, mas elas vivem uma realidade de resolver problemas, de paz e de harmonia? É essa a realidade que a gente vive. Quando nós somos chamados por Deus para viver essa mudança, essa transformação, esse encontro genuíno com Jesus, essa realidade de olhar para a nossa história, mas para a nossa vida, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti não só para cuidar com aquilo que falo, para cuidar com aquilo que faço, para cuidar com as minhas atitudes, as minhas decisões, mas para cuidar também da minha omissão. Porque muitas das vezes eu sei o que eu deveria fazer, mas eu escolho não fazer. E eu sou tranquilo com isso, eu fico de boa com isso. Não. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos viver a realidade de um posicionamento em Deus. E por isso, dentro dessa realidade, eu não queria falar sobre Davi. Hoje à noite também eu não quero falar sobre Elias, eu não quero falar sobre Neemias, eu não quero falar sobre Abraão, Isaac, Jacó. Esses são nomes que nós conhecemos muito, e sempre que nós pregarmos e falarmos sobre ele, nós seremos tremendamente abençoados. Mas eu queria falar sobre pessoas que a Bíblia não dá o nome. Eu queria falar sobre algumas pessoas que marcaram a vida e marcaram a sua trajetória, a sua caminhada, com atitudes que exaltaram a Deus, com atitudes que fizeram a diferença na vida do outro. E a Bíblia não relata os seus nomes. Não é o grande Davi. Se falarmos de Davi, seria maravilhoso. Sabe, e para mim foi uma grande luta sobre isso. Porque essa série de mensagens surge em um estudo sobre Davi. Na verdade, especificamente, sobre o Davi lutando contra o Golias. Estava meditando nesse texto e partilhando esse texto, e falando com Deus desse texto, e uma coisa que eu nunca tinha percebido no texto saltou aos meus olhos. Davi vai ao campo de batalha, guiado pelo seu pai,
Davi chega ao campo de batalha, ouve as ofensas do gigante. Davi ouve as ofensas do seu irmão. O que você está fazendo aqui? Davi vê a dificuldade com que o rei Saul tem para liberá-lo para a batalha. Davi vai para o ribeiro selecionar as pedras. Davi está de frente com Golias para enfrentá-lo. Davi faz a declaração linda: você vem contra mim com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nessa trajetória de leitura bíblica, eu não vejo Davi orando. Nessa trajetória de leitura bíblica, eu não vejo Davi pedindo a Deus uma direção. Nesse período tão pouco de tempo, aonde ele ouve o que está acontecendo, aonde ele se posiciona, aonde ele entende toda a realidade, aonde ele se prepara para a batalha, na Bíblia não relata que Davi orou e Deus disse: enfrenta o gigante que eu estarei contigo. Davi tinha convicção que Deus estava com ele. Não precisava do gigante para ele saber que Deus estava com ele. Não precisava do problema para ele saber que Deus estava com ele. Não precisava de uma ameaça para ele saber que Deus estava com ele. Não precisava de uma luta para ele saber que Deus estava com ele. Não precisava de uma afronta para ele saber de Deus estava com ele. Ele sabia: Deus está comigo. E como servo de Deus, ele sabia que ele não deveria aceitar afronta contra o seu Deus. Esse homem se posiciona. O texto bíblico vai dizer que o exército de Israel estava com medo, atemorizado. Davi está tão confiante em Deus, confiante no cuidado de Deus e na graça de Deus, que em nenhum momento ele para alguma coisa. E eu falo isso de impacto, por quê? Porque todo o reinado de Davi vai ser um reinado de oração. Todo o reinado de Davi vai ser um reinado de permissão. Toda batalha que Davi vai enfrentar, ele vai se dobrar diante do Senhor e pedir: Senhor, eu vou ou não vou? Senhor, eu guerreio ou não guerreio? E Deus claramente vai dizer para ele: vai, não vai, espere, faça e não faça. Mas esse momento que vai mudar a história na vida de Davi, ele sai da realidade daquele que estava no campo somente, para a realidade agora de um grande vitorioso e conquistador, reconhecido pelo povo de Israel. Aquele que era desprezado pelo pai, pela família, aquele que não foi convidado nem com banquete pelo sacerdote, agora vai viver um outro momento. Quando ele vence Golias, a sua história vai ser agora transicionada ou realizada ou declarada em todos os lugares. Todos os povos saberão e conhecerão Davi. Começa com uma batalha, e Davi não ora pedindo permissão. Ele sabia o que devia fazer. Às vezes eu e você queremos um anjo do Senhor aparecendo na sala da nossa casa dizendo: eis que te digo, varô e varô. Às vezes Deus está dando declarações claras pela sua palavra, pela direção, e às vezes você está esperando de Deus. Não, sabe, eu vou me envolver mais, eu só estou esperando isso acontecer. Não, eu vou me entregar mais, eu só estou esperando essa atitude para me entender essa de Deus. Lógico que é de Deus, é para a glória de Deus, é para exaltar o nome do Senhor. Então faça, se movimente, se posicione. Viver o novo de Deus fala de um posicionamento. Olha o texto, Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: porque este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que o estavam pensando, disse-lhes:
Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a cama e saiu à vista de todos. Com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, graça, cuidado e misericórdia. Nós te adoramos e que o Senhor nos conduza segundo o teu propósito para sempre. Amém. Antes de entrarmos naquilo que Deus falou ao meu coração nesse texto, eu olhar para o texto bíblico e ele diz assim: souberam que estava em casa. A primeira coisa do texto é dizer que eles sabiam aonde Jesus estava. Jesus, ele sempre que estava em Cafarnaum, ele vivia na casa de Pedro. A cidade de Cafarnaum é um lugar muito abençoador, porque quando você é dentro da cidade, a cidade ela não é habitada, a cidade ela está em ruínas, ela está na beira do lago. Nós temos ali várias ruínas antigas das casas, das moradias, dos prédios. Mas nós temos uma coisa diferente em Cafarnaum. Nós temos um templo da época de Jesus. Ele está com seus pilares erguidos. É lógico que para que ele se mantenha de pé diante do templo, ele tem algumas sustentações de ferro. Mas ele é da época de Jesus, ele é o templo que está mais preservado. É o templo em Cafarnaum. Primeira vez que eu fui em Jerusalém, um dos lugares que eu mais fui abençoado foi esse lugar. E eu fui lá em Cafarnaum, e quando a gente entra nessa cidade, tem uma placa de pedra escrita na parede, linda assim: a cidade de Jesus. Você entra nessa cidade, ela tem vários ambientes ali, mas se você chega no templo, esse lugar é um lugar diferente. E não é pela unção, não é pela presença, eu senti um arrepio, não, é pela gente. Eu, Tiago, estava ali, e o meu pensamento ali não foi só admirar paredes, admirar as pedras, mas o meu pensamento ali é saber que o meu Salvador esteve, pregou, ensinou, ministrou ali naquele lugar. Naquele ambiente, a filha de Jairo foi curada. Naquele ambiente, Jesus trouxe várias mensagens. Sabe, quando eu estava lá, eu falei para Deus no meu coração assim: Senhor, me dá permissão de pregar aqui, Senhor. Eu queria pregar aqui nesse lugar. E naquela primeira vez, nós estávamos com 47 pastores, e tem sempre em alguns lugares, tem um sorteio para ver quem vai ministrar ali. E foi sorteado um outro pastor, e eu falei: louvado seja o Senhor. Eu sentei lá, ouvi pregar, falei: Deus é Senhor sobre tudo. Na segunda vez que eu fui, também teve um sorteio entre os pastores, e dos lugares que eu preguei, um deles foi Cafarnaum. Quando nós chegamos em Cafarnaum, caiu uma chuva. Eu falei: não estou acreditando, não, eu vou descer bem que for na chuva. Eu quero viver esse ambiente. E nós descemos, eu tenho até o vídeo guardado, de várias pessoas com guarda-chuvas assim, e eu estou com a Bíblia, e nós estamos ministrando ao Senhor naquele lugar, e a mensagem foi muito curta, mas a emoção de estar naquele ambiente foi uma benção. Saber que Jesus passou por ali, eu sei que Ele habita em mim, eu sei que Ele está aqui, mas poder partilhar da palavra, poder estar nesses ambientes, é um ambiente de tanto aprendizado, de tanta graça. Que oportunidade está ali. Foi ali, não no templo, mas na casa de Pedro que Jesus estava. E a Bíblia não diz que Ele só estava ali, a Bíblia diz que ali estava lotado de gente. Não foi só essas pessoas que descobriram que Jesus estava lá. Havia uma grande quantidade de pessoas que
que descobriram. Então a cidade está lotada, o espaço estão ocupados. A Bíblia diz que não havia lugar na porta, não havia lugar ali, tudo estava coberto, as pessoas estavam naquela realidade ali. Então assim, eu fico pensando, meu Deus, que lugar, que culto abençoado, que momento abençoado. Mas eu aprendo uma coisa: nem todo mundo que estava ali para cultuar. Multidão não é sinal de unção, nem de graça, e muito menos de poder de Deus. Multidão é lugar de presença, tem muita gente presente. Mas quando Jesus vai curar o homem, nós vamos entender que alguns deles, no coração, já questionavam a Jesus. Eles não estavam ali para adorar, eles estavam ali para ver, para perceber, para passar o tempo, como curiosos. Nós precisamos vir à presença de Deus com o coração disposto a sermos adoradores, a disposição de uma busca, de uma entrega, de uma vida de intimidade. Senhor, eu quero desfrutar da Tua presença, da Tua graça. Por isso que a Bíblia diz que estavam conduzindo um paralítico. Essa realidade dessa palavra foi linda, porque conduzindo indica o quê? A ação contínua, mas indica o quê? Esforço. Viver a realidade de uma vida com propósito, ter uma direção, caminhar com uma clareza de onde você está indo, ter esforço ou se posicionar, fala de ser constante. Constante em viver os sonhos de Deus, constante em viver o propósito de Deus, constante em suas ações, constante em sua postura. Mas a Bíblia diz que ele estava sendo levado por 4 homens. Não é só constância, mas também é coletividade. Aqueles homens foram até o fim. A Bíblia diz que não podiam se aproximar, porque por causa da multidão, obstáculos. Quando nós somos constantes, como nós vivemos em comunidade, nós enfrentaremos obstáculos, dificuldades, desafios. Nós precisamos ser constantes no mover de Deus. Nós precisamos ser constantes naquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Nós precisamos ser constantes no cuidado de Deus. Sabe, eu estava conversando essas semanas agora com uma irmã, e ela realizou um sonho da vida dela. Nós estávamos conversando com ela, nós estávamos agradecendo a Deus, né? Porque nós estamos declarando aqui como igreja, que esse ano vai ser um ano de realização de sonhos. Irmãos, eu saí daquele lugar, depois de orar com aquela irmã, tão abençoado, porque a irmã disse assim: tem anos que eu tenho esse sonho, pastor, tem anos que eu tenho esse sonho, e esse ano aconteceu. Eu falei: olha, louvado seja Deus. Eu e a pastora Tati viemos conversando no carro. Hoje de manhã, depois que o culto terminou, uma irmã chegou: pastor, eu queria falar com o senhor e com a pastora, eu queria contar uma coisa muito importante. Eu falei: o quê? Essa irmã falou assim: pastor, toda vez que eu me levanto para ofertar, eu oferto na presença do Senhor, eu falo: Senhor está aqui. Mas eu volto para a minha cadeira já desejosa de poder fazer a declaração de fé. E eu coloco e falo assim: esse é um ano de dívidas quitadas, promoções, do mover de Deus. Eu creio nisso. E eu vou para casa e eu falo: eu creio no mover de Deus. Sabe o que aconteceu essa semana? Falei: o quê? O contador da onde eu trabalho, que é o contador-chefe, saiu. A empresa chegou para mim e disse para mim: nós estamos querendo que você assuma o lugar dele. E ela disse assim: eu assumo, mas eu quero ganhar o salário que ele ganhava, porque assumiu a posição dele, com o trabalho dele, para ganhar o salário que eu ganho não dá. E eles falaram: então espere essa semana, que nós vamos te dar uma resposta. E nessa semana, esperando a resposta, ela ficou: eu creio em promoções, eu creio no mover de Deus, eu creio e eu estou sendo fiel ao Senhor, eu creio. E ela falou assim: pastor, continue deixando Deus te usar, porque essa declaração foi tão poderosa que eles me ligaram e disseram: está aprovado, segunda-feira você começa numa nova função, e a partir desse mês com um novo trabalho, e vai ser uma bênção. E eu quero, pastor, orar e agradecer a Deus por isso. E eu falei: Senhor, muito obrigado. Essa semana agora, um casal aqui da igreja estava testemunhando para mim o quanto foi bom
Irmãos, eles pegaram a moto deles, eles viajaram aqui para Guaramiranga, eles tiveram um tempo tão precioso lá de casal, e a esposa falando para mim assim: pastor, nós nunca tivemos isso, mas eu não quero só declarar, eu quero me posicionar. Então nós já estamos vivendo o que nós estamos declarando como igreja, pastor. Nós casamos, não viajamos, nós vivemos o primeiro, segundo, terceiro, 10º ano, nós não tivemos isso porque economia, juntando, ajustando, pagando isso, mas esse ano nós vamos viver, e nós decidimos já começar a viver, e já fizemos a nossa primeira viagem em família. Posicionamento. E não fizeram viagem devendo ninguém, não fizeram viagem parcelada não, se planejaram para esse tempo, foram e voltaram, está tudo pago, estão felizes do Senhor e abençoados para a glória de Deus. Olha que bênção isso. Sabe, irmãos, nós precisamos nos posicionar no que nós cremos como igreja, para o louvor e a glória do Senhor, crendo no mover do Espírito Santo de Deus. Essa realidade de Marcos vai nos ensinar que quem ama não ignora, ele se aproxima. Vivemos a realidade de lares totalmente disfuncionais. Olha o texto: vieram ter com ele conduzindo quem? Um paralítico. É a realidade de saber que nós somos parte de um corpo, é a realidade de saber que nós precisamos ecoar essa graça de Deus, e não só receber o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas transbordar nesse amor, nessa misericórdia e nessa gratidão para o louvor da glória de Deus. E essa não é uma realidade específica desse texto. Gálatas capítulo de número 6, versículo 2 vai dizer: levai as cargas uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 15 vai dizer: chorai com os que choram. Essa realidade de poder viver a intensidade do cuidado de Deus. A Bíblia diz que vieram, esses homens tomaram uma iniciativa. A Bíblia diz que conduzia um paralítico, houve esforço, houve intenção. Aqueles homens não esperaram: peraí, vamos dar um tempinho para o paralítico melhorar, para ele ficar um pouquinho melhor, aí a gente leva ele para Jesus. Não! Quantas pessoas lá fora estão necessitando de um encontro com Jesus, e Deus está nos chamando, dizendo: ei, eu quero usar você como um canal da bênção de Deus, para que essa pessoa possa encontrar a Jesus, encontrar libertação, encontrar salvação e encontrar novidade de vida. Essa realidade de nos movermos. Não é o paralítico que sai gritando, pedindo ajuda. Esse texto não mostra isso, mas o texto faz questão de mostrar que esses homens ajudaram esse paralítico. Esses homens trouxeram ele para perto. O reino de Deus é essa realidade ativa, esse amor ativo, o amor que reflete a Deus, o amor que se aproxima, o amor que toca, o amor que busca, o amor que está perto, o amor que faz a diferença. Não é a insensibilidade espiritual, é a total sensibilidade do que Deus está fazendo. Vem aqui, Gleito, rapidão. Será que existe muita diferença? Será que existe algo de muito diferente quando eu declaro, quando eu digo, ou como eu anuncio somente que eu amo? Sabe, o pai olhar para o filho, fica aí, Gleitos, e ele dizer assim: filho, Deus te abençoe nesse dia, que a sua aula seja uma bênção, e que você seja abençoado. Como é bom isso. Olha o pai profetizando sobre a vida do filho para o trabalho. Agora pensa o pai profetizando sobre a vida do filho: filho, que no dia de hoje você tenha um dia especial, que o Senhor guie os seus passos, que o Senhor guarde o seu caminho, que em tudo o Senhor te abençoe. Eu profetizo sobre a vida de você, meu filho, um dia de bênção, guardado, dirigido pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu te amo, meu filho, você é um presente para mim. Será que é diferente? Será que é diferente? E por que vivemos amizades distantes dizendo que há amizades profundas? E que por que vivemos conexões e comunhão profunda do que nós declaramos como sociedade, mas elas não têm presença, elas não têm toque, elas não têm ouvido, elas não têm disposição para estar perto? A realidade da unidade, ela fala dessa proximidade.
É Jesus que toca e pergunta: o que queres que eu te faça? É o Jesus que se aproxima daqueles que as pessoas não se aproximavam. É o Jesus que vive a realidade de um amor que não é só uma palavra lançada ao vento, é uma atitude prática no dia a dia. Será que não é muito diferente uma declaração assim para uma declaração assim? Pastor, mas eu tenho dificuldades de aproximação. Não, você precisa viver o romper dessa atividade. Sabe o que eu tenho dificuldade? De jogar tênis, eu não sei, mas se eu começar a praticar, eu vou conseguir. Sabe o que eu tenho dificuldade? De ir no CrossFit. Eu fui no CrossFit um dia, fiquei 3 dias sem andar. Depois eu tentei de novo, não consegui. Eu falei para a pastora Tati: não vai continuar, eu vou viver 3 dias de semana. Os outros 6 eu vou ficar recuperando em casa. Vou tentar a última vez. Fui no CrossFit, me botar de cabeça para baixo. Fiquei 1 mês sentindo uma dor aqui terrível. Falei: não, eu vou para a musculação. Tem coisas da vida que eu tenho que entender. Nem todo mundo nasceu para cantar, nem todo mundo pode tocar. Tem gente, irmãos, que quer tocar um violão, um teclado, mas não sabe bater nem uma palma. Irmão, nós temos que entender que todos recebemos dons e talentos, mas não é porque o outro está fazendo que nós vamos fazer igual. Mas é muito diferente da expressão de amor. Todos nós fomos amados pelo mesmo Deus, todos nós fomos resgatados pelo mesmo Deus, todos nós fomos abraçados pelo mesmo Deus, todos nós fomos libertos da mesma condenação, todos nós fomos trazidos a uma novidade de vida, todos nós somos preenchidos pela presença do mesmo Espírito. Amor precisa ser uma ação prática todo dia. Dizer eu te amo, e esse eu te amo ser parte de um abraço, ser parte do estar perto, essa unidade. Eu amo você, esse é um presente de Deus. Quando o Gleidson não vem me abraçar, eu mando mensagem para ele: se não vem me abraçar hoje, semana que vem, por favor. Essa realidade de proximidade, de estarmos perto, de poder abrir o coração. Será que nós temos isso? Muito obrigado, Gleidson, te amo muito, você é um presente. Essa realidade do amor de Deus, irmãos, ela entra na nossa vida e às vezes nós queremos gerar justificativas. Nós precisamos viver a intensidade desse amor e saber que essa presença presente também é um presente de Deus. Porque muitos pais usam o presente para substituir a presença, mas a maior presente na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu familiar, na vida do seu pai, o maior presente sempre será a presença. O cuidado, o zelo, o amar e demonstrar pelas suas ações. Sabe, pessoas que veem o sofrimento do outro e fingem não ver. Pessoas que veem as dificuldades e não se posicionam. Sabe, irmão, quem ama não ignora, se aproxima. Sabe, essa realidade do cuidado de Deus. E eu pergunto para mim e para você: aonde nós estamos nessa realidade? Quem Deus está te mostrando agora que você precisa se aproximar? Sabe, separar um pouquinho, faz esse teste comigo, coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, mostra aos teus filhos, Pai, quem o Senhor quer que a gente se aproxime. Fecha os teus olhos aí, mostra. Pode abrir o olho. Às vezes Ele mostrou alguém que você não quer, mas é alguém que precisa. Às vezes você falou assim: não, Senhor, desse não, mostra outro, passa a ficha. Deus está falando: não, é esse, filho. É esse, porque enquanto você demonstra amor para Ele, Ele também demonstra para você, e vocês são moldados, lapidados, transformados para a glória de Deus. Sabe o que eu gosto desse texto? E entender que o reino não é individual, ele é coletivo. O reino de Deus não é individual, ele é coletivo. Olha que bênção. A necessidade é de quem? É do paralítico. A dificuldade é de quem? Do paralítico. A realidade difícil aqui enfrentada é do paralítico,
mas a Bíblia diz que levado por 4 homens. Será que esses homens não tinham desafios? Será que esses homens não tinham dificuldades? Será que esses homens não tinham problemas? Será que se nós colocássemos uma filinha desses 4 homens e Jesus na ponta, será que cada um deles não tinha uma situação para trazer a Jesus, para que Deus pudesse curar, restaurar, transformar, libertar ou mudar a sua realidade? Mas naquele momento, eles se colocaram à disposição pelo outro, fazer a diferença na vida do outro. Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem 2 do que 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24 vai dizer: vós sois o corpo de Cristo. 4 homens. Com certeza a disposição de força não era a mesma. Com certeza o físico não era o mesmo. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Quem era o rico dos 4? Quem era o pobre dos 4? Quem era o magrinho e o gordinho dos 4? Quem era o calvo e o cabeludo? Quem tinha um cargo ou uma função pública dos 4? Quem era o mais estudado e o menos estudado? Entenda uma coisa: quando vivemos o reino de Deus, nós vivemos esse ambiente onde você é importante, porque você é filho de Deus. Não é pelo que você tem na conta, não é pela sua aparência, não é pelos seus dons, não é pelos seus talentos, é porque você é filho de Deus. Eu estava aqui na reunião 6 horas da manhã com os homens. Você que é homem e não veio, eu estou te esperando no próximo sábado, 6 horas da manhã. Pastor, sábado não dá 6 horas da manhã para mim. Segunda, amanhã estou te esperando 5:30 da manhã. Pastor, segunda também é desafiador. Quarta, missionária Dailton está te esperando às 5:30 da manhã. Quarta eu tenho um desafio grande. Sexta, pastor Ítalo está te esperando às 5:30 da manhã. Você não vem porque você não quer. Mas sábado a responsabilidade é dos homens. E os homens estavam aqui. A chuva caía. E eu vim com o Isaac. E o Isaac falou assim: pai, será que vai ser só nós 2? Falei: não sei, meu filho, mas eu dei minha palavra, eu estou aqui. A gente entrou, arrumou as cadeiras, e a chuva começou a ser mais intensa. E a chuva caía mais forte, e mais gente chegava. Chegou 1, chegou 2, chegou 3, chegou 4, chegou 5, chegou 6, chegou 7, chegou 8. Eu falei: meu Deus, vai ser top. Quando a chuva estava muito forte, nós pensamos que não chegaria mais ninguém. De repente o irmão Chico, que se batizou agora no último batismo, naquela chuva caindo enorme aqui na frente, ele chegou na motinha dele, com a capa dele, encostou na frente da igreja, abriu o portão, colocou a moto para dentro, fechou o portão, tirou a capa, silenciosamente sentou. Eu falei para ele hoje de manhã no culto, ele estava aqui. Eu falei: irmão Chico, o senhor é um instrumento de Deus para me confrontar. Porque, irmãos, eu acordei no meu quarto, eu desci para minha garagem, eu não peguei chuva. Eu entrei no meu carro e eu vim para cá. Eu peguei chuva da porta do carro para cá porque eu tive que abrir o portão. Só isso. E quantas vezes no acordar eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz? 6 horas da manhã a gente ia orar. Já estamos orando segunda, quarta, sexta, agora do sábado. Deus, o que eu fui fazer, né? Eu falei: irmão Chico, o senhor é o instrumento de Deus para me confrontar. Vale a pena estar aqui. Por todos que estiveram aqui. Sabe o que é lindo? É pegar um torcedor do Fortaleza amado, que ama o time, sentar do lado dele um torcedor do Ceará que ama o time. E o do Ceará ainda veio com a camisa do Ceará. Os dois darem as mãos e um orar pelo outro, de olhos fechados, clamando pela família dele. Deixa eu te falar uma coisa: no trabalho não tem esse ambiente. Esse aí é o ambiente igreja. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós não devemos deixar de nos congregar.
É nesse ambiente que nós somos curados, transformados, restaurados. Mas você precisa vir, você precisa estar, você precisa se posicionar. Por isso Satanás que te quer longe desse ambiente, porque lá fora, quando você tem dinheiro, você é reconhecido. Quando você não tem, eles te desprezam. Quando você tem dinheiro, você tem amigos. Quando você não tem dinheiro, as pessoas estão fora de você, te abandonam. Lá fora, se você precisar de um gole de cachaça, vai ter alguém que pode te ajudar. Mas se você precisar de um litro de leite, não vai encontrar. Essa é a realidade que precisa nos posicionar. É o que eu me falei com os homens aqui no sábado de manhã. Olha aonde você está indo, olha as decisões que vocês estão tomando, olha os caminhos que vocês estão vivendo. Se posicione a viver uma realidade de busca de Deus, de intimidade, mas um posicionamento. Homem não é amigo de mulher, não é amigo, não tem amizade, vai dar problema. Homem também não é amigo de menino solteiro. Homem casado não é para ficar de unidade, de intensidade com um menino que nunca casou, nunca fez nada, não teve família, não construiu nada disso. As prioridades são outras, o coração é movido de uma outra forma. Casamento fala de desafio, casamento fala de renúncia, casamento fala de posicionamento, casamento fala de perdão, de unidade. Casamento fala dessa unidade. O cara que nunca casou, que nada fez, ele está vivendo o quê? A liberdade dele, que pensa que é. Então, quando os dois estão se aconselhando, o que vai virar? O cara que está casado fala assim: pô, a vida do outro aí está boa demais, ué. Tem nada, não paga uma conta, não faz, não tem uma mulher com TPM para aguentar, não tem nada da vida. Rapaz, eu estou na realidade errada. Mas se o homem casado se posiciona a conversar, se aconselhar e caminhar junto com o homem casado, o que vai dizer? Rapaz, minha mulher hoje lá estava terrível. O outro fala assim: a minha também teve semana passada, vai passar, fica tranquilo. Vai dar certo, você precisa ser perseverante. Deus te deu uma família bonita, abençoada. Rapaz, tudo dá trabalho, nós precisamos romper. É a realidade da vida. Se uma mulher casada está aconselhando com uma menina solteira, que nunca casou, nunca fez isso, quais as prioridades? São diferentes. Nós precisamos viver isso, entender isso. Você, mulher casada, foi chamada para instruir a solteira, a abençoar, ensinar, dar direção. Mas nós estamos vivendo uma polaridade totalmente diferente. E é sobre isso que a Bíblia nos chama: posicionamento. Eu preciso me posicionar. Na minha postura, nas minhas vestes, na minha caminhada, no meu posicionamento, nos meus desejos, nos meus projetos. Eu preciso. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aqueles conselhos que estão entrando, vão alimentando a minha alma. Esse alimento vai virar desejo, esse desejo vai virar ação, vai virar atitude. Isso pode virar um problema. Nós podemos ter os filhos como amigos queridos, presentes e preciosos, mas tem coisa que mãe não fala com filha. A filha não tem a maturidade para entender, a filha não tem a compreensão, ela não está vivendo aquele tempo, ela não está naquele estágio da vida. Aquilo pode ser um trauma para ela, pode ser que ela nem queira avançar, ela nem queira viver aquilo, por causa dos traumas da mãe ou do pai. Nós precisamos ter sensibilidade para entender em que direção nós estamos indo. Nós temos que saber os grupos que nós estamos vivenciando, nós temos que saber quais as reuniões nós estamos participando, porque isso vai gerando em nosso coração. E se não é coisa do reino, se não é coisa do céu, se não é um preenchimento celestial, será do inferno. A Bíblia diz que só tem uma realidade: ou é luz ou é trevas. É a realidade de trevas ou a realidade de luz. Por isso o posicionamento faz total diferença. Essa realidade de olhar para o outro e se dobrar, se lançar. Irmão, eu estive com a Dalgisa ontem. Sabe que linda a Dalgisa falando comigo? Ela, graças a Deus, já está sem o dreno lateral. Ela já está sobre aqueles canos que ela tinha aqui para fazer hemodiálise, já tirou tudo, tá? Ela já está bem melhor. Então, agora está falando muito. Eu fiquei mais de 15 minutos com ela lá, mas ela falou do início ao fim. Pedi para ela parar um tempo para nós orar. Está lendo a Bíblia, está uma outra alegria, está se recuperando ali. Em nome de Jesus, breve estará em casa.
Mas na hora que eu estava indo embora, depois que eu orei, ela falou comigo assim: pastor, manda um abraço para a pastora, manda um abraço para o Joaquim, para o Isaac, para a Estela. Pastor, manda um abraço para a igreja e diz que eu amo muito eles. Porque quando eu estava sozinha naquela UTI, sem ninguém, quando eles deixavam a minha mãe entrar para falar comigo, a minha mãe dizia: a igreja está orando por você. O irmão fulano, a irmã ciclana, a irmã Beltrano, o irmãozinho, o irmão esse, a irmã aquela, esse irmão, aquele irmão, todo mundo pergunta de você. Sabe, pastor, quando eu ficava sozinho naquela UTI, eu lembrava que eu tenho uma igreja que eu amo. Diga para os irmãos que eu amo eles. Sabe o que é isso, irmão? É segurar na corda. Não é fazer tudo, é fazer sua parte. Não é fazer tudo que precisa ser feito, é fazer uma parte. São 4 homens, cada um segura um lado da corda, e quando eles seguram junto, eles fazem a diferença. Se um só segurasse, não resolvia nada. É fazer a diferença, é estar junto, é viver essa unidade, é ser impactado pelo mover de Deus. Jesus estava conversando com o Marcelo Timbó, ele também estava de manhã aqui. O Marcelo falou: pastor, eu fui tão impactado com aquele dia que o senhor convidou a igreja para me abraçar. Eu não sabia que eu era querido por tanta gente na igreja. Mas sabe o que me impactou, pastor? Eu falei: o quê? O senhor me pediu para me conversar com o irmão da igreja. Eu fui conversar com esse irmão, e esse irmão nem falou direito comigo. Eu voltei para o senhor e falei: pastor, eu não vou falar mais com esse irmão, porque eu tentei falar com ele, ele agiu dessa forma comigo. O senhor falou para mim assim: você vai voltar a falar assim, porque ele agiu assim. Você planta a sua semente diferente, vamos ministrar ao coração dele, você não vai desistir. E eu falei de novo, pastor, e ele foi meio assim, estranho comigo. Eu falei de novo, foi meio complicado. Eu cheguei a pensar assim: eu vou desistir, mas o pastor falou para não desistir. Naquele dia que o senhor pediu para todo mundo me abraçar, pessoas chegando, todo mundo trazendo uma palavra. E no final, quando eu estava saindo, aquele irmão pegou na minha mão, me deu um abraço e disse: eu estou intercedendo por você, e eu tenho certeza que você vai vencer. Sabe, eu voltei para casa e eu disse assim: o pastor sabia que era importante a gente impactar o coração daquele homem. Pastor, eu vou dizer para o senhor que eu nem reconheci. O Marcelo está dizendo que aquele irmão estava tão preenchido do amor e da graça de Deus naquele momento, que ele não reconheceu. Mas como nós fazemos isso? Demonstrando amor. Eu não estou te chamando para pegar nas 4 cordas e levantar. Eu estou te chamando para fazer parte da solução. E ser parte é saber que tem vidas lá fora que precisam de um encontro com Jesus. Essa fé que se posiciona, rompe limites, irmãos. Uma fé que se posiciona. Quantas pessoas você conhece? Quantos amigos precisam de um encontro genuíno com o Senhor? Quantas pessoas precisam ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas Deus tem dado a oportunidade de nós nos relacionarmos, e nós precisamos desse abraço, dessa comunhão, dessa unidade, dessa presença. Sabe, o texto bíblico diz: não podendo se aproximar, esses homens descobriram o telhado. Ei, aqueles homens subiram no telhado, que já deve ter sido um desafio, e abriram um buraco ali. Olha que atitude, e eles não pararam diante da dificuldade. Nós paramos às vezes diante da primeira dificuldade. Às vezes o primeiro desafio nos leva à paralisia. Às vezes a primeira dificuldade, eu falo: não vou fazer não, deixa quieto, não, faça, vai. Vamos ter desafios, vamos ter dificuldades, vamos ter situações que nós precisamos enfrentar, romper. Nós precisamos viver essa realidade de mudança, de cuidado de Deus e de zelo de Deus. Sabe, Marcos capítulo de número 9, versículo 23 diz: tudo é possível àquele que crê. Mas será que nós estamos crendo? Sabe, o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 4, esse texto lindo, ele diz: maior é aquele que está comigo do que o que está com o mundo. Amém? Não! Já teve de manhã, sabia, né? Que de manhã falou assim: maior o que está em nós. Maior é o que está em nós. Jesus, ele é tão perfeito que ele fala assim: eu voltarei para buscar a minha
igreja não é o indivíduo, é o meu povo. Sabe, Jesus vai dizer, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar com o memorial, a ceia do Senhor, todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Não é individual em casa, é reunido, não é reunido de qualquer jeito, é reunido para adorar ao Senhor. Vocês precisam trazer à memória quem Cristo é, a importância do sacrifício vivo de Jesus e o amor de Deus por nós. Ele está dizendo, vocês precisam se reunir para esse projeto. Essa unidade traz cura, traz restauração, traz transformação, opera milagres, vidas são transformadas, e o mover de Deus é realizado neste lugar. Sabe, nós precisamos entender isso, e nos mover dessa decisão, nessa disposição. Nós vemos a realidade da reforma protestante. Lutero já está inconformado com algumas coisas, com toda a realidade da igreja católica romana, mas de repente, ele está na sua leitura bíblica e ele vai ler Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Esse homem que podia ficar quieto no seu canto, esse homem se posicionou. Esse homem colocou biblicamente tudo o que ele não concordava e o que estava sendo feito e que não era a palavra de Deus. É esse homem que alguns anos depois é feito ali um local onde ele é colocado diante das maiores autoridades e vão dizer, agora, diga que você errou, diga que tudo que você falou era mentira, reconheça a sua falha. E é esse homem que vai dizer, a não ser que vocês me provem pela Escritura Sagrada que eu estou errado, se vocês não me provarem pela palavra, eu não direi. Esse homem que sabia que ali ele podia morrer, esse homem tinha convicção que ele não voltaria para casa, esse homem que vai em direção a esse tribunal, cantando uma canção, ou escrevendo uma canção, né? Castelo forte é o Senhor. Mas esse homem que não negocia a verdade da palavra e os princípios do reino, ele está dizendo, eu posso mudar de atitude, me mostra na palavra. Ele está dizendo, eu sou disponível para viver as mudanças que forem necessárias, mas me mostre por intermédio da palavra de Deus. Essa mudança, essa transformação, eu quero viver, mas é necessário que seja por meio da palavra. Esses homens estão vivendo essa realidade de fé. Jesus pode libertar, Jesus pode transformar, Jesus pode mudar a realidade desse homem, mas esse homem precisa chegar até Jesus. E eles não vão medir esforços para levar esse homem a Jesus. Eles vão dar dedicação, eles vão abrir o telhado, eles vão baixar aquele homem, eles vão se posicionar ali. Há uma realidade de força, há um empenho de energia, há um desgaste físico, há uma vontade, há um desejo, há uma ação, mas há também uma fé. Há uma fé. Pastor, como assim? Jesus, quando olha para eles, Jesus vai dizer, olha a declaração de Jesus, vendo-lhes a fé. Jesus, ele não usa o plural nessa frase erroneamente. Jesus não se confundiu. Vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé só do paralítico, Jesus viu a fé dos homens que estavam ali. Aqueles homens que tinham fé, que se eles chegassem com esse paralítico a Jesus, toda a história dele seria transformada. Por isso Tiago capítulo 2 versículo 17 vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Mateus capítulo 5 versículo 14 vai dizer, sede luz no mundo. Se apagássemos todas as luzes aqui no templo e uma só vela fosse acendida, o que faria diferença no ambiente? Essa luz. Luz não está só falando de boniteza, de beleza. Luz está falando de fazer a diferença onde você está. Deus te colocou nesse mundo para ser luz,
Isso está dizendo fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença onde você está plantado, fazer a diferença nas suas ações, fazer a diferença na vida do seu marido, da sua esposa, fazer a diferença na vida dos seus filhos. Se você pode fazer o melhor, por que está fazendo o básico? Se você pode fazer o melhor para a glória de Deus, por que você decide fazer aquilo que é simples, só para dizer que fiz? Não, Deus nos chamou a um nível de excelência. Depois que terminou a mensagem de hoje, de manhã, e eu falei sobre excelência, o Davi falou assim: pastor, eu quero te dizer que essa garrafa branca ela é excelente, mas depois da mensagem de hoje eu vou correr atrás de uma outra garrafa. Falei: qual garrafa? É uma italiana que tem lá, porque o senhor falou de excelência, então se eu posso correr atrás do melhor, eu vou fazer o melhor. Eu falei: depois você me ensina como é que toma essa água, porque a gente toma água da torneira, tipo, mas não tem problema com isso, só me fala como é que toma a água. Sabe qual que é a importância do Davi? Não é o preço, nem o material, é fazer o melhor. Ele quer fazer o que é excelente. O que é excelente? É isso. Entenda uma coisa: a água não é para o pastor Tiago, a água não é para o pastor Ítalo, a água não é para a pastora Tati, para o missionário Adaildo. A água é para quem está ministrando a palavra de Deus. A excelência dele é que a igreja de Cristo cumpra esse papel com maior excelência. O desejo do coração dele é que tenha o recurso, tenha a água, tenha um material de excelência para abençoar quem está ministrando a palavra de Deus. Da importância de viver com excelência cada coisa que nós vamos fazer. Se nós podemos fazer o melhor, por que nós estamos fazendo o básico? Sabe, irmãos, olha o que diz Provérbios 11:30, que texto lindo, irmãos. Quem ganha a alma é sábio, e quem não ganha o quê? Toque quem do seu lado e fala assim: está sendo sábio? Quem ganha a alma é sábio. Nós precisamos viver essa realidade de entender que Jesus está dizendo: eu vi a fé, não só daquele que precisava, mas eu vi a fé daqueles que trouxeram ele até mim. Eu não vi uma fé singular, eu vi uma fé coletiva, eu vi uma fé plural. Eu vi que o paralítico chegou, mas ele não chegou sozinho. Alguém teve fé com ele, alguém veio com ele, alguém se dispôs a se esforçar com ele, alguém se doou com ele, alguém sabia que ele precisava de Jesus, e alguém o levou a Jesus. Esse alguém também pode ser eu e você. Não precisamos que os nossos nomes sejam divulgados, precisamos que a glória de Deus seja divulgada. Sabe, esse cuidado de Deus, irmãos. Sabe que a sua fé pode salvar alguém, levar alguém à salvação, à libertação, à transformação, ao encontro de Jesus, e ele pode mudar a história dessa família, dessa vida, restaurar essa casa. Sabe, a nossa fé, irmãos, pode operar um milagre na vida de alguém. Quando temos fé de levar essa pessoa a Jesus, e sabemos das dificuldades, das lutas, dos desafios, nós precisamos entender, não importa se a casa está cheia, importa é a presença de Deus. O mais importante sempre será a presença de Deus, é levar a palavra de Deus, é levar a pessoa de Jesus, é levar aquela pessoa a um encontro genuíno com o Senhor. Não deixe de fora. Às vezes falamos tanto da palavra de Deus, mas quantas são as pessoas que têm se rendido ao Senhor e vivido a realidade de uma novidade de vida por intermédio de mim e de você? Não é falta de Jesus, é falta de posicionamento. Quantos estão lá fora precisando do amor de Deus, da graça de Deus? Eu, Tiago, não posso acessá-los. Eu, Tiago, não consigo falar com eles, mas eles são seus amigos, eles são seus parentes, eles são seus vizinhos, eles estudam com você, eles trabalham com você, Deus te colocou lá para ser um canal de bênção, para que essas pessoas tenham um encontro com Deus. E o que nós estamos fazendo? Para
Para onde nós estamos indo? Sabe, queria falar com você essa declaração que eu acho abençoada. Pode colocar para mim a próxima, mano, que não está passando aqui não. Olha o que diz isso aqui. Senão eu leio aqui também. Não espere a permissão para fazer o que já é a vontade de Deus. Não espere permissão para fazer o que já é a vontade de Deus. Fique de pé. Eu queria orar com você. Mas antes de orar, eu queria que você fosse embora com uma pergunta no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Respira fundo. E eu quero te perguntar o seguinte: se ninguém fizer nada, você vai fazer? Ou você vai continuar assistindo? Pode. Se ninguém fizer nada, você vai fazer? Ou vai continuar assistindo? Senhor, nós nos rendemos diante de Ti e da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida desses homens que a Bíblia não relata quem são. Não relata de onde vieram. Não fala os seus nomes. Eu não sei quantos filhos eles tinham. E se tinham filhos. Eu não sei qual era o nome das suas esposas e nem sei se tinham esposas. Eu não sei quais são as suas idades. Eu não sei as suas profissões. Mas eu sei que eles se colocaram à disposição para fazer o que era necessário ser feito. A reflexão para nós hoje é essa, Senhor. Se ninguém fizer nada, será que faremos? Será que nos posicionaremos ou seremos mero espectadores? Aqueles homens não foram espectadores da dor daquele homem. Aqueles homens se posicionaram. Aqueles homens buscaram fazer a diferença. Eles exerceram força. Eles exerceram continuidade. Aqueles homens fizeram a diferença aonde eles estavam. Aqueles homens estavam ali e eles foram e levaram até Jesus, porque eles sabiam que não era falta somente da realidade de Jesus, era falta de um posicionamento daquele homem se apresentar a Jesus. Jesus estava na casa, a multidão estava ali, aquele homem precisava chegar até ele. Jesus está aqui, nós aqui estamos. A sua palavra é viva, é eficaz, continua transformando, libertando e sarando. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos plantados, em nome de Jesus. Nós precisamos continuar a viver a realidade de uma unidade, de uma entrega para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. Quero que você cante conosco essa canção em nome de Jesus.